Bem-vindos à TV Novo. Essa é uma iniciativa dos voluntários do Partido Novo e aqui nós vamos debater com os candidatos a vereadores do partido. E hoje nós trouxemos duas pessoas aqui, que é o Ricardo Melão e nós temos o Léo Lima aqui. Começando pelo Ricardo Melão, 31 anos, advogado, formou no Mackenzie. E o Léo Lima, ele tem 39 anos, advogado também, procurador do município de São Paulo e estudou na USP e no Lago São Francisco. Eu gostaria até de primeiro agradecer pela presença de vocês. Obrigado, nós que agradecemos. E aí eu gostaria até de fazer uma pergunta, até baseado como vocês tiveram um histórico de trabalhar em subprefeitura e trabalhar também, na máquina, né, de alguma forma. Então eu gostaria de saber o seguinte, como que o trabalho, como que vocês estão vendo o trabalho das subprefeituras atualmente? E qual que é a opinião de vocês, o que pode ser melhorado, o que pode mudar? A subprefeitura, ela presta um serviço básico, tá? Que é um serviço que eles falam que é de maquiagem, zeladoria. Então, tapa-buraco, poda de árvore, limpeza de bocas de lobo. São serviços simples que são importantes, né, no convívio da cidade. Hoje a gente tem um problema muito sério, né, nessa atual gestão. Eu acho que houve uma queda nesse serviço. Você vê que é na situação da cidade. Isso é nítido, a gente vê, é visual. E eu acredito que esses serviços poderiam ser melhorados. Uma das formas que eu vejo, eu que trabalhei em subprefeitura, o cidadão, ele ainda é um pouco refém nesse processo. Então, quando ele faz a sua solicitação, por exemplo, ele vai na praça de atendimento, ou ele liga no 56 para fazer, ele, uma vez que ele fez, ele acaba passivo, ele não consegue ter controle sobre o procedimento inteiro. Vou dar um exemplo. Você ligou para pedir lá a poda de árvore, uma árvore na rua da sua casa, que está correndo risco de cair, né? Uma vez que você fez a solicitação, ela é encaminhada, você não sabe mais do processo, quando que a prefeitura vai, quando que vai ser consertada. E eu acho que o ideal aí é você estabelecer algumas regras que dê mais poder ao cidadão nesse processo. Por exemplo, você ligou, eles dizerem para você mais ou menos um prazo, né, previsto para aquela demanda ser atendida. Não precisa ser um prazo exato, até porque tem muitas situações que geram atraso. Você dá o nome, o contato pelo responsável que vai executar aquele serviço, é muito importante. O nome, o telefone, para a pessoa poder perguntar, cobrar. É uma forma de responsabilizar o funcionário que vai prestar aquilo, né? Trazer essa responsabilidade. Outra coisa que eu defendo também é a pessoa saber exatamente quando o serviço vai ser prestado. Olha, o caminhão da prefeitura vai passar tal dia na tua rua para fazer para atender essa demanda. E, ao final, poder avaliar, poder dar uma nota, né, e isso ser colocado como um critério para premiar bons funcionários. Ele foi bem atendido, o serviço foi prestado a contento. Eu acho que se você trouxer esse poder ao cidadão, aliado a mais tecnologia também, se puder fazer tudo isso por um aplicativo, melhor ainda, é muito mais fácil, você vai trazer eficiência nesse serviço. E eles vão ser, consequentemente, melhores prestados. Então você tem uma ideia de aproximar o cidadão com a subprefeitura, né? Eu acho que até o que você falou é muito válido, porque hoje em dia você manda alguma coisa para a subprefeitura, você não sabe se ela engaveta ou não, porque você não tem, na verdade, um contato, né? Você não tem um contato com alguém da subprefeitura da qual você possa ir lá e cobrar, né, sobre a ação, né, a denúncia que você fez. E transparência, né? Você colocar ali os saques, né, que chegam na nossa prefeitura. Eu trabalhei lá. É uma confusão a forma como eles entram. Às vezes você tem 10 demandas pelo mesmo problema. Você organizar melhor aquilo, colocar um placar transparente no site para as pessoas poderem ver quais são as demandas, o que já foi atendido. Eu acho que transparência, você jogar holofote nessas questões é extremamente importante. Você torna esse serviço mais eficiente e torna o cidadão com mais poder para controlar esse serviço, controlar o atendimento dessas demandas, que é muito importante. Legal, Ricardo. Léo, me fala como você está avaliando esse trabalho da prefeitura? O Melão conhece bem, ele trabalha na subprefeitura, eu também trabalhei, já palestrei em todas as subprefeituras.
E isso que o Melão pontuou é fundamental. A gente tem que dar transparência para a atuação da subprefeitura, a gente tem que fazer a subprefeitura conversar mais com o cidadão, e eu acho que isso tende a se resolver agora com a implantação do processo digital. O município de São Paulo está implantando agora em todos os seus procedimentos o processo eletrônico, o processo digital, e isso vai facilitar. O cidadão do site da prefeitura vai ter acesso a quem é o responsável pelo processo administrativo dele, número de telefone, vai poder cobrar, inclusive, ou virtualmente ou pessoalmente, né, ligando lá para a sub. O que eu vejo hoje de problema maior é o abandono da subprefeitura. A subprefeitura talvez seja o órgão de execução mais importante da prefeitura, porque ela é uma cidade do tamanho de São Paulo, não dá para ser administrada só pelo gabinete do prefeito. Ele tem que ter vários representantes, cada um no bairro da cidade. É muito grande, tem muita gente em São Paulo. Só que, infelizmente, a atual gestão abandonou, né, a sub. Na época que o Melão trabalhava na sub, já era difícil a situação, mas era muito melhor do que é hoje. Hoje a situação está crítica. Vou te dar alguns exemplos para ficar claro. Primeiro, as subprefeituras tinham a possibilidade de fazer sobrevoos na sua região. Então, a prefeitura alugava helicóptero e os gestores da subprefeitura sobrevoavam a região. E você participou, né, do sobrevoo? Então, eles sobrevoavam para eles invasão de área de risco, estavam invadindo área pública, tinha área de manancial sendo ocupada de forma irregular. Enfim, de cima você consegue ver a cidade muito melhor do que de baixo. Claro. O Haddad cortou porque ele disse que era um desperdício de dinheiro pagar aluguel de helicóptero. Outro problema que eu vejo, e isso a gente tem contato muito próximo, é que falta a valorização do servidor da subprefeitura. Você tem pessoas ocupando cargos que são estratégicos dentro da subprefeitura sem capacitação para isso, sem preparo técnico. A prefeitura não investe na capacitação dos seus servidores. O cara passa no concurso, ele ou é nomeado, enfim, e fica lá ocupando o cargo, às vezes sem ter conhecimento técnico para exercer esse cargo. Eu dava palestras nas subprefeituras porque a gente criou, em 2004, logo que eu entrei na prefeitura, um decreto que regulariza a desocupação de áreas públicas. A gente criou um decreto para ensinar como é que a subprefeitura tem que desocupar essas áreas, como é que ela tem que fazer. Não tem que ser ação judicial, necessariamente ela pode usar a força que ela tem para desocupar, principalmente for área de risco ou área de proteção ambiental. Enfim, eu passei 2 ou 3 anos palestrando nas subprefeituras para tentar ensinar os agentes gestores como é que funcionava esse procedimento todo. Quando eu fui transferido para outro setor na prefeitura, não se deu continuidade a isso. E o que você vê hoje é que a maioria dos agentes gestores não sabe o que fazer. Ele tem a legislação, não falta lei no Brasil. Principalmente em São Paulo, a gente tem um monte de lei inútil, até proibindo o celular no cinema. Não falta lei. O que falta é aplicação, o que falta é gestão. Então, não se tem, por exemplo, palestras periódicas para ensinar para a agente gestor o que fazer, para coordenar a atuação dos agentes gestores. O que eu acho que falta é isso, investir no servidor público. Investir no servidor não é necessariamente dar aumento de salário. Tudo bem que os agentes gestores ganham muito mal, e eles estão me ouvindo aí, se estiverem me ouvindo, sabem que eu também sou sensível a essa causa. Você tem altos salários na prefeitura, mas tem salários muito baixos também, que não justificam a função, a importância da função que a pessoa exerce. A prefeitura precisa treinar melhor os seus funcionários para que o serviço seja melhor prestado. Bom, e agora nós vamos falar de um tema bem importante e até espinhoso, né, quando se trata de prefeitura, que é da regulação fundiária. Então nós vamos falar diretamente da periferia, né? O Léo Lima, ele trabalhou com essa parte, ele tem um projeto até de regulação fundiária. Você quer saber um pouco qual que é o seu pensamento a respeito disso, Léo? Claro, Wilson. Até um projeto foi copiado por alguns candidatos à prefeitura aí, mas tudo bem, a gente tá. Eu não quero ser o pai da criança, eu quero que a criança nasça. Excelente. Eu desenvolvi o Plano Municipal de Regularização Fundiária. Regularização fundiária é um tema que parece espinhoso, e as pessoas não têm ideia do que seja, porque o nome é complexo. Mas quem mora na periferia, Gelson, sabe bem a dificuldade que é você morar num terreno e não poder chamar de seu. Existe irregularidade fundiária sempre que não coincide o dono do terreno com quem ocupa efetivamente o terreno. As pessoas estão morando e não são donas do terreno. E isso causa, inclusive, uma degradação urbana muito grande, porque ninguém, você vê, na periferia, às vezes a pessoa compra um carro novo, mas ela não investe na reforma da casa dela. E por que ela não faz isso? Porque não é dela. Ela vai investir numa coisa que ela sabe que ela pode ser tirada amanhã. A gente precisa resolver isso. E tem várias formas da gente resolver isso. Sem custo para o município. Você precisa mudar a lei, fazer algumas transições, algumas mudanças legislativas, mas dá para aplicar com facilidade isso. Primeiro, o Código Civil de 2002, ele traz, lá, desde 2002, ele já prevê a arrecadação por abandono. O que é isso? Imóveis abandonados, que não pagam IPTU, podem ser arrecadados pela prefeitura. Sabe por que a gente não faz isso em São Paulo? Sabe por que tem tanto terreno baldio em São Paulo e a prefeitura não pode entrar, não pode fazer nada para esses terrenos? Porque falta uma lei municipal que discipline esse procedimento, que diga que dê direito de defesa para o proprietário do imóvel, para que ele diga que o imóvel não está abandonado, enfim. Uma simples lei municipal consegue resolver essa questão. Além disso, a gente pode também facilitar a questão de uso capião dentro da prefeitura. Uma ação de uso capião demora anos, e quem já tentou ingressar em juízo com esse pedido sabe do prejuízo e do problema que isso é, do custo que tem essa ação. E muito por conta da postura da prefeitura. O processo de uso capião, e eu trabalho com isso hoje, estou afastado, claro, para ser candidato, mas eu trabalho nesse setor.
processo do campeão é muito demorado porque a prefeitura demora demais para identificar se aquele pedido lá que a pessoa está fazendo, se aquela área que ela quer usucapi, que ela quer ser dona, é área do município ou não. Você não pode ser dono, você não pode ter usucapião de área que é municipal. E a prefeitura demora meses para definir se a área é dela ou não. A minha ideia é criar dentro da Procuradoria-Geral do município, já existe um setor que está muito próximo disso, mas ampliar esse setor, um setor de usucapião, para ajudar a fazer, inclusive, usucapião em cartório. O novo Código de Processo Civil ele permite usucapião em cartório. Então a ideia é que a prefeitura já deixe toda a documentação pronta para os interessados, e essas pessoas vão lá, através da defensoria, e em cartório resolve a questão e conseguem, em pouco tempo, um mês, pouco mais do que isso, o título de propriedade daqueles imóveis. Para as pessoas que estão em área pública também é possível a concessão de uso para fins de moradia. Existe um decreto no município de São Paulo que regulamenta essa concessão, só que não tem lei que fala disso. E aí você tem uma zona meio cinzenta, meio nebulosa para isso. A ideia é que a gente regulamente por lei. E que fique claro que a concessão de uso para fins de moradia, a pessoa poder ter o direito de morar na área pública, ela não pode de forma alguma exercer isso em área de risco, em área de proteção ambiental, em área de manancial, né? Então a gente tem que criar os limites. Não, é importante você falar isso, até porque quando você fala de regulação fundiária, tem aquele princípio também, o pobre ele quer deixar a casa para o seu filho. Óbvio. Né? Óbvio. Ele quer ter essa propriedade. E não somente isso. Ele Isso é precisa ter segurança comércio jurídica. também em volta, né? Isso é segurança jurídica, gente. As pessoas têm que ter segurança de que elas vão poder deixar aquilo, vão ficar com aquilo pelo tempo que elas viverem e vão poder deixar para os seus descendentes. Para que você tenha uma ideia do problema que é a falta de regularização, quando a prefeitura não intervém nos bairros, não oficializa as ruas, não regulariza as ocupações, as pessoas não têm sequer endereço, não conseguem fazer a sua prestação de imóveis para sua casa, porque não tem endereço fixo. Não tem CEP, você tem né? gato, net, você tem tudo. E esse é um problema muito sério também para a parte comercial. É legal falar isso, Milão, porque eu vi no seu plano de mandato e você incentiva muito o empreendedorismo. Partindo também dessa parte de periferia, qual que é a sua opinião em como você pode ajudar na geração de emprego e renda hoje na periferia? A gente tem um problema muito sério, né? Então, a pessoa da periferia precisa se deslocar quilômetros e às vezes 2, 3 horas em um transporte público. Ela faz isso todos os dias, então ela perde aquele tempo com a família, porque não tem emprego e não tem geração de renda dentro da periferia. Né? Sim, você precisa descentralizar a cidade. Né? Esse deslocamento gera trânsito, o pessoal perde tempo de vida, perde tempo para estar com a família, isso é terrível. E dorme pouco. Né? O paulistano dorme muito mal, o paulistano típico, porque mora longe de onde trabalha. Isso é muito em virtude do que o Léo falou, dessas áreas serem regulares. Porque hoje, né, para você poder ter uma licença para desenvolver um comércio, você precisa ter a propriedade daquela área. Você precisa ser o titular daquele imóvel. E se você não é o titular daquele imóvel, você não consegue tirar uma licença de funcionamento para desenvolver um comércio local. Isso acontece muito nas áreas periféricas. E a gente já viu que existe um potencial muito grande, muito latente nessas áreas para desenvolver comércio. Eu fiz uma visita recentemente para Paraisópolis. Você vê que ali o comércio é movimentadíssimo. Cada esquina você vê uma farmácia, uma lojinha, uma feira. Existe esse potencial latente nas pessoas. E é isso que gera renda, isso que vai gerar emprego e isso que vai permitir com que essa pessoa fique no seu bairro. Não precisa se deslocar até o centro. E aí você vai criar desenvolvimento. Mas é preciso começar com essa questão. A pessoa tem que ter a titularidade do imóvel para poder ter licença. E aí, eu acredito que você cria um ciclo virtuoso que vai melhorar muito a condição de vida da periferia. Em trabalho, renda, emprego e microcomércio. Se eu permitir o comércio, o pequeno comércio, de serviços, por exemplo, na periferia, eu arrecado ICMS. Se eu diminuir a tributação, se eu criar esse tipo de tributação que é mais justa para o pequeno empreendedor, mais empreendedores vão migrar para a formalidade. Porque ninguém quer ser vítima de fiscal que vai te extorquir. Ninguém quer ficar fora da formalidade. Ninguém quer tomar multa. Sim. Se eu facilitar a vida das pessoas, se eu facilitar a vida do empreendedor, ele migra para a formalidade. E se ele migrar para a formalidade, a gente vai acabar recolhendo mais imposto no final das contas. Vai ter mais gente recolhendo. E aí, além de mais imposto, mais emprego, mais geração de renda, mais transferência e circulação de dinheiro na sociedade. E é isso que faz desenvolver. Bom, pessoal, obrigado. Faltou o número de vocês, né? É isso que eu ia falar. Tem que falar. Qual é o seu número, Pelão? 30011. 30011. 30 pelo Novo, 011 para São Paulo. 30011, Ricardo Melão. Léo, qual é o seu número? 30600. 30600. Então aqui nós temos 2 candidatos de alto nível. É importante também porque vocês não é só vocês verem a fisionomia deles
e saber qual que é a profissão, não é? Já não me atrapalha, né? Agora, é legal vocês também perceberem como eles são técnicos, né? Talvez isso esteja faltando na política, né? Talvez alguém mais técnico, né? Um pouco menos político e mais técnico, né? E os dois aqui, gente, tem de sobra. Obrigado realmente por vocês por terem assistido, obrigado por vocês. Obrigado a você, Obrigado obrigado a vocês. Obrigado ao Léo Lima. E eu agradeço o Melão também, um grande companheiro de partida. Maravilha. Gente, obrigado, até a próxima.